As perguntas são duas perguntas, tá? A primeira com relação, eu estava estudando a planilha que você encaminhou para a gente, e eu vi que está comparando dados de 2018, 2019 e 2020 até agosto. Só deixar uma sugestão, sempre que fazer essas comparações, que sejam no mesmo período, tanto 2018 quanto 2019, se até agosto, para a gente poder ter uma percepção melhor de como está andando o Estado com a comparação ideal, porque não dá para poder fazer regra de 3, porque tem impostos que chegam mais em janeiro, fevereiro, né? Então, só para a gente ter uma real comparação. Aí, dentro disso, eu vi que o senhor colocou que as receitas esperadas pela LOA seriam de 52 bilhões e que as receitas executadas, de fato, foram 49 bilhões. Então, eu queria saber se realmente houve somente essa quebra de 3 bilhões da receita ao longo desse ano, com toda a pandemia, e também entender um pouco de recursos adicionais que vieram da União, para poder saber se isso compensou também a queda de receita com impostos, etc. Segunda questão é mais com relação à questão do MVA ajustado do vinho. Como algumas pessoas já estão sabendo, está gerando o movimento tem crescido, muitas pessoas têm questionado, inclusive exigindo questionamento até por parte, né, qual que é a nossa posição com relação a isso. Houve uma atualização do MVA do vinho, que é a margem de valor agregado, para cálculo da substituição tributária de ICMS, passando de 62% a 129%. Isso, de fato, acaba gerando um aumento praticamente 100% aí do ICMS sobre vinho importado, porque não mexeu na alíquota, mas mexeu na base de cálculo. E isso o consumidor sente no final, a cadeia sente uma perda e por aí vai. A gente sabe que a tributação no nosso estado está muito alta. Já tivemos até várias discussões a respeito sobre isso, quando houve o projeto do ICMS adicional de 2% no final do ano passado. Inclusive, deixando bem claro que nossa posição é de ser contra e tratando de forma muito técnica, em audiência, até com a presença do Luiz Cláudio, seu secretário de junta, a qual eu agradeço demais a atenção, e foi uma audiência muito rica, ali levando em consideração a curva de Laffer, como que impostos ao longo prazo prejudicam muito a cadeia. Hoje, com a questão da atualização do MVA do vinho, a gente já vê várias pessoas manifestando que irão deixar de comprar vinhos no estado de Minas Gerais, produtores mudando lojas, né, no Triângulo também, chegando aqui para a gente, o pessoal está querendo já mudar a loja do estado de Minas Gerais para outros estados, e é esse o efeito maléfico do aumento de um tributo já sobrepesado, e por muito tempo. A arrecadação não aumenta, a arrecadação diminui, as pessoas fogem, vai para a informalidade, né? E o pior é que eu fico muito consternado, porque nós somos do Partido Novo, um partido liberal, um partido que defende a baixa de impostos. A gente recebe, inclusive, críticas de governadores de outro estado, onde aqui se passa aumento de impostos, mas nos outros estados os parlamentares do Novo batem muito pesado contra o imposto. Então, para mim, que sou parlamentar do Novo, que defendo as doutrinas liberais, que sei da importância de diminuição de imposto, é muito caro ver o próprio governo do próprio partido tá, mais uma vez, aumentando a carga tributária. E quero deixar aqui manifestar mais minha revolta mesmo, porque quando a gente tem um partido que se estabelece como defensor das ideias liberais, o último bastião contra impostos, e esse começa a aumentar impostos, a gente joga um balde de água fria muito forte em toda a população. A gente demonstra que o último que estaria ali sendo capaz de estar resistindo ao aumento de impostos se sucumbiu a isso. Então, aí meu questionamento fica mais nessa questão. Não vamos... ok, já vou concluir, doutor Jean. Não vamos aqui estar pedindo para baixar impostos, a gente sabe a situação de Minas Gerais, mas aumentar a carga tributária também fica um pouco complicado. E eu queria algumas explicações aí por parte da Secretaria da Fazenda também. Bom dia, deputado Bartô, obrigado pelas perguntas. Com relação às comparações, peço desculpas, faremos então, conforme a sua sugestão, tentaremos trazer pelo mesmo modo a base de tempo. A questão das perdas da receita, né, a quebra de quase 3 bilhões de reais, elas sim foram compensadas em função o Estado recebeu apoio da União durante 4 parcelas
de 744 milhões, nós, e com isso, e mais o precatório, e mais a multa da Vale, ela compensou isso e a perda também do FPE, uma vez que houve queda de arrecadação em função disso. Então, sim, houve uma compensação, lembrando que o Estado abriu o seu ano já deficitário em 13,6 bilhões de reais. Então, na realidade, essa entrada de recursos, ela mitigou um agravamento que haveria se não tivesse tido entrada. Esse é o primeiro ponto. Essa é a questão. Por último, a questão do MVA do vinho importado, primeiro deixar claro que hoje, depois desta reunião, eu tenho uma reunião com a Abrazel, que é a Associação Brasileira dos bares, restaurantes e tudo, em função disso. É importante explicar que o MVA ele é uma situação aplicada não ao vinho somente, ao vinho, cimento, combustível, cigarro, vários têm esse mesmo. E nunca houve nenhuma manifestação, como eu estou vendo agora, do vinho, quando se há um aumento ou a redução dos combustíveis, né? Eu acho que é um conceito equivocado em que aumento de carga tributária. A carga tributária só pode ser aumentada pela Assembleia Legislativa. Não existe aumento de carga tributária. A alíquota de tributo é a mesma, ela não alterou. Até porque isso é uma prerrogativa somente da Assembleia Legislativa. Então, há um equívoco no conceito de aumento de carga tributária, né? O que houve é que desde 2015, vamos lembrar, vinhos importados. Não estamos falando de vinhos produzidos em Minas, não estamos falando de vinhos produzidos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, estamos falando de vinhos importados. Desde 2015, não havia a alteração do MVA, né, que é a média dos preços praticados. Mas esses preços, a MVA refletiu os preços praticados. Não houve uma invenção, não se buscou da cartola um número. Esse é a média, porque hoje o Estado tem o acompanhamento das emissões das notas fiscais ao consumidor, a gente sabe das emissões das notas dos distribuidores, então a gente sabe efetivamente quanto que está sendo praticado. Então, enquanto não havia esse aumento, em nenhum momento o consumidor foi privilegiado, ele não recebeu em nenhum momento essa defasagem. Se você for em qualquer supermercado, a gente vê claramente o aumento do vinho importado. Tem variação cambial? Tem variação cambial, sim. Mas em nenhum momento essa defasagem até 2019, onde a variação cambial foi extremamente estável, não foi refletida para o consumidor. Ele foi cada dia recebendo mais aumento. E o preço de referência de base de pagamento de imposto se manteve. Então, é importante que a gente tenha que entender que a MVA é uma ferramenta que ela não é para o vinho só, ela é para o vinho, para o combustível, para o cimento, para o cigarro e vários outros produtos trabalham. E reflete o que é praticado. Ninguém está aumentando. E, por último, perdão, só por causa do tempo, por último, isso foi como nós tivemos 3 reuniões com os distribuidores de vinho, 3, apresentamos a MVA e ninguém questionou o valor apresentado, não houve questionamento de nenhum distribuidor, porque eles reconheceram que ali estava o valor sendo praticado. A fazenda ela não fez nada. Então, se eu fizer isso, ou seja, eu começar a discricionalidade, falar, não, para o vinho eu não vou aumentar, mas para o cigarro, ou para o combustível, ou para o cimento eu vou aumentar, tem que ser justo, com todos eles acontece. Assumimos o compromisso de fazer isso para não deixar acontecer essa defasagem ocorrer durante o tempo que ocorreu, foram 5 anos sem atualização da MVA. Então, assumimos o compromisso para que haja uma reavaliação de forma mensal ou bimestral, a gente ainda está vendo o operacional disso. Agora, estamos abertos para conversar sempre. Insisto, iremos receber hoje a Associação de Bares e Restaurantes, vamos receber também a maior distribuidora de vinhos do país, vamos receber também para discutir isso, enfim, estamos abertos para discutir. Agora, a gente tem que entender tecnicamente o que aconteceu com relação à questão do MVA. Obrigado pela pergunta. Então, falando tecnicamente, o MVA é apenas a utilização de base de cálculo para substituição tributária. Então, de fato, houve um aumento de carga tributária, pois o Estado vai arrecadar mais, uma vez que ele altera o número que vai ser utilizado como indicador de qual que o imposto vai ser cobrado. A alíquota se mantém, mas a arrecadação aumenta. Esse MVA é utilizado em toda a cadeia que se utiliza de substituição tributária, assim como o senhor falou, tem cigarros, combustíveis e outras cadeias. A gente acompanhou o aumento sobre a MVA do combustível no começo do governo, fizemos nossas manifestações internas de bastidores,
e a gente não acompanhou outros movimentos de mudança de MVA, porque realmente é através de decreto e a gente só fica sabendo quando as pessoas chegam a reclamação até a gente, né? Então, não vi nenhum outro aumento considerável aí de ajuste de MVA. O ajuste, de fato, vocês estão com a razão, estão seguindo a legislação, estão atualizando o valor para poder ser cobrado o ICMS de forma na substituição. Porém, o que eu bato muito no ponto aqui é que cobrar de vocês uma diminuição de impostos é complicado pela situação do Estado. Mas pedir para que vocês não aumentem a arrecadação é muito razoável. Então, à medida que vocês não atualizam o preço para poder cobrar o ICMS, a arrecadação suas continua constante. Até aumenta pelo incentivo ao mercado, né? Mas o imposto, de fato, a alíquota deixa de ser proporcional, porque como não está sendo atualizado o preço, está sendo cobrada sobre um preço inferior, então ela no montante total fica proporcionalmente menor. E essa que foi nossa súplica aqui.